Saudações, meus queridos amigos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos então fazer uma prece, pedir aos nossos mentores espirituais e aos mentores espirituais da nossa casa espírita que abram as nossas mentes, que clareiem os nossos raciocínios para que nós possamos entender e colocar em prática os ensinamentos aqui aprendidos. Que assim seja. Lembrando aqueles amigos que gostam de colocar a água para ser fluidificada, que coloquem neste momento um copo, uma garrafa, para que os bons espíritos que nos acompanham nesse estudo do Evangelho, eles possam trabalhar na fluidificação desta água, para que depois ela possa nos auxiliar no reequilíbrio do nosso corpo com o nosso espírito. Muito bem, o nosso estudo de hoje, ele segue aqui o capítulo 28, a coletânea de preces espíritas. Algumas casas espíritas não fazem, quando vão estudar o Evangelho, não fazem o estudo dessa parte, mas eu acho bastante importante porque em todo o Evangelho tem muita coisa que a gente pode aprender, Então nós vamos aqui na sequência, nós já vimos o Pai Nosso inteiro, E agora nós vamos aqui no item 8, na oração pelos médiuns, Que na verdade é assim, ele explica a finalidade da mediunidade e depois tem uma oração pelos médiuns, mas é uma oração que sendo feita pelo próprio médium, Mas nada impede que a gente também a faça em prol daqueles nossos irmãos que possuem a faculdade da mediunidade. Então vamos lá, com a leitura, Tem sempre, como eu faço aqui, uns trechinhos destacados. Então temos aqui o item 8, é um trechinho do Evangelho, Atos, capítulo 2, versículo 17 e 18. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Naqueles dias derramarei de meu espírito sobre meus servos e sobre minhas servas, e eles profetizarão. É muito comum, a gente ouvir, principalmente do pessoal das religiões evangélicas, o termo profetizar, E a gente vê aqui no próprio nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o termo profetizar, que para nós, nós entendemos como sendo a manifestação dos nossos irmãos que estão no mundo espiritual através da mediunidade, através dos médiuns que são os nossos irmãos que estão aqui no mundo material. E aí no prefácio, vem assim: o Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens e penetrasse por toda parte pela voz dos espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a sua prova da imortalidade. É com essa finalidade que os espíritos se manifestam hoje sobre todos os pontos da Terra. Claro que eu não vou ler o Evangelho inteiro, mas tem alguns trechos aqui que são importantes. Então, está dizendo qual é a finalidade da mediunidade, que era o Consolador prometido por Jesus. Eu vos enviarei o Consolador. Então, a mediunidade está sendo explicada aqui como a faculdade que foi dada aos homens, e foi intensificada agora nos últimos 150, 200 anos, e foi codificada pelo nosso irmão Allan Kardec, para que pudesse ser entendida e estudada de forma melhor. Claro que a mediunidade já existia como faculdade, como propriedade nos homens, mas ela passou a ser estudada objetivamente e racionalmente a partir da codificação feita por Allan Kardec. Muito bem. E aí vem a explicação, para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus deu ao homem a visão do corpo, certo? Então, sentidos e instrumentos especiais. Então, com o telescópio, ele consegue ver
as profundezas do espaço. Com o microscópio consegue ver o mundo das coisas infinitamente pequenas. E para penetrar o mundo invisível, né, ele deu a mediunidade. Então a mediunidade nada mais é do que um instrumento, né, para ver coisas que nós não conseguimos ver normalmente. Então ele está explicando, né? A gente precisa de um telescópio para ver as estrelas distantes, os planetas, precisa de um microscópio para ver as coisas pequenas e para ver as coisas do mundo invisível que estão numa dimensão que não é palpável para nós que estamos presos aqui nesse mundo material com 3 dimensões espaciais mais a dimensão de tempo, né? Nós não conseguimos acesso normal ao mundo invisível que está numa outra dimensão, mas através do instrumento da mediunidade nós conseguimos acesso, né? Então os médiuns são intérpretes, eles têm uma definição muito boa aqui, né? Olha assim, aqui olha, são os órgãos materiais pelos quais se exprimem os espíritos para se tornarem inteligíveis ao homem, né? Então, ele diz aqui o que são os médiuns. São os órgãos materiais pelos quais se exprimem os espíritos para se tornarem inteligíveis aos homens. Ou seja, os médiuns são o instrumento, né, que os espíritos usam, né, são o telescópio ou o microscópio dos espíritos para passarem para nós suas mensagens, né? E aí vem aqui, eu acho que o âmago, né, começa aqui o âmago dessa questão que estamos estudando, né? Sua missão é santa, porque tem por finalidade abrir os horizontes da vida eterna, que é o Consolador, né? Então, a função da mediunidade não é para poupar o homem do trabalho material, de forma alguma, né? Ele tem que, não é para facilitar a vida de ninguém, é para guiar a nossa evolução para um mundo mais, um mundo melhor, digamos assim, né? Bom, então, claro que por isso os médiuns têm que tomar muito cuidado para não fazerem mau uso das suas faculdades, certo? Por quê? Porque estão aqui, olha. Porque os que estão no mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do espiritismo. Então, isso aqui é muito importante, olha. Porque a mediunidade é dada a algumas pessoas, né? Muitas vezes essas pessoas, no seu planejamento espiritual, nós vimos isso lá no estudo do Livro dos Espíritos, né? Para quem está acompanhando, se lembra que nós muitas vezes conseguimos planejar a nossa própria encarnação, né? Então, nós podemos pedir no nosso planejamento que tenhamos a faculdade da mediunidade, mas temos que tomar muito cuidado durante a encarnação para não fazer mau uso desta faculdade. Por quê? Quem faz mau uso, quem está no mau caminho, pode ser mais nocivo do que útil à causa espírita, né? Eu conheço muitas pessoas que acabaram por abandonar o espiritismo porque leram coisas com as quais não concordavam e eram realmente absurdas e chegaram à conclusão de que o espiritismo era uma coisa ruim, porque leram coisas escritas por médiuns que estavam no mau caminho. E daí vem, né, a grande importância da gente sempre procurar ler coisas que foram aprovadas pela Federação Espírita, né? Essa é a grande finalidade da Federação Espírita. Há quem diga que a Federação é muito severa, né? Não reconhece vários autores espíritas que são bons, né? Tidos como bons e tudo, mas o próprio Allan Kardec falou isso, né? Que precisava duvidar muito, né? Duvidar daquilo que estava vindo como mensagem dos espíritos. Então, esse crivo da Federação Espírita é melhor que ele seja mais duro do que menos duro, né? Porque a gente fica com a certeza de que aquela literatura, né, que nos traz informação, aquelas comunicações espíritas que foram passadas pelo crivo da Federação Espírita, essas sim podemos crer e tomar como nossos guias, né? Já a literatura que não passou pelo crivo da Federação Espírita,
ela pode até ser boa, mas ela pode não ser, né? Então, é claro que eu não estou aqui dizendo que ninguém pode ler, né? Não leia nada que não tenha lá a chancela da Federação Espírita. Podemos ler, temos liberdade para ler, mas temos que ter bom senso, né? Quando tomamos por verdade absoluta aquilo que lemos. Passou pelo crivo da Federação Espírita, então existe uma chance muito maior de corresponder realmente àquilo que a espiritualidade do bem quer nos passar. Não passou? Então vamos ter que usar um pouco mais o nosso bom senso e ver, bom, isso pode ser verdade, mas também pode não ser, né? Pode ser a impressão do médium, que está calcada ali naquilo que está na mensagem, ou pode até ser, né, a impressão de espíritos maus que usaram de um médium que se desviou do caminho para passar uma mensagem que intencionalmente desviasse, né, muita gente do caminho da evolução espiritual. Então temos que tomar muito cuidado com isso. E o médium, né, ele tem que ter consciência, né, que está aqui, olha, o médium que quer conservar a assistência dos bons espíritos deve trabalhar pelo próprio adiantamento. Então, nós temos que respeitar muito a missão da mediunidade, né, dos nossos irmãos médiuns. Por quê? Porque é uma missão bastante difícil, né? Nós sabemos que não é fácil, né, trabalhar pelo próprio adiantamento. E para os médiuns, esse propósito ele é muito mais sério, né, do que para todos nós. Porque se eu, que não sou médium, não trabalho pelo meu próprio adiantamento, as consequências recaem, muitas vezes, a maioria delas, sobre mim. Mas para o médium que trabalha a sua mediunidade, que transmite mensagens espíritas, quando ele não trabalha o próprio adiantamento, as consequências recaem sobre muitas pessoas, né? E claro, isso vai ser cobrado de cada um depois com a lei da causa e efeito, né? Com a lei do retorno. Então, nós temos que respeitar muito os nossos irmãos médiums, porque o trabalho deles não é nada fácil, né? Então, vejam só, se os bons espíritos se servem por vezes de instrumentos imperfeitos, é para dar bons conselhos e diligenciar e conduzi-los ao bem. Mas se encontram corações endurecidos e seus avisos não são escutados, eles se retiram e os maus têm então o campo livre. Então é isso que está falando, né? Se a pessoa não mantém, se o médium, né, não mantém uma conduta e abre a guarda, como a gente diz, para os maus espíritos, esses maus espíritos acabam que têm acesso livre a esse espírito. Por quê? Porque os bons espíritos se retiraram, né, da proteção daquele médium, porque é uma questão de afinidade mesmo, né, de vibração, que não tem afinidade com bons espíritos, eles automaticamente se afastam, né? Então, aqui está dizendo, né, que muitos médiuns que não sabem aproveitar os conselhos dos bons espíritos têm a sua mediunidade degenerada, né, e acabam por transmitir mensagens, né, que caem no ridículo, né, e muitas vezes a gente vê aí mensagens absurdas, né, transmitidas por algum médium que a gente vê que está totalmente fora daquilo que a gente compreende como sendo uma mensagem realmente evangelizadora, né, para o bem. Então, temos que tomar sempre muito cuidado. E, claro, estamos falando aqui, o foco é os médiums, né? Então, e para si próprio, né? Está dizendo aqui, né, que aqueles médiums que deixam, né, espíritos levianos se aproximarem, ele pode ter a sua mediunidade, né, degenerando em obsessão perigosa, ou seja, como os espíritos têm mais acesso aos médiums do que aos não médiums, né, o acesso é mais direto, é claro que é mais fácil obsediar um médium do que um não médium. Então, para o médium, o risco de cair em obsessão pode ser ainda maior, né? Então, e aí vem, né, o médium que compreende seu dever, atribui a Deus as coisas boas que obtém. E tem uma passagem bastante interessante, né, muitos anos atrás,
eu tive uma cólica renal, né? Então quem já teve cólica renal sabe que é um sofrimento terrível, né? Uma dor muito ruim. E nada que passava essa dor, essa cólica renal, né? Nada, né? Eu já estava lá mais de uma semana, aquele negócio de toma injeção, toma remédio, toma injeção, toma remédio, vai e volta. E chegou um dia lá que eu ia no centro espírita, não era aqui o nosso, eu ia num outro, e nesse dia eu fui lá, e era o dia do passe, eu tomei o passe. E cheguei em casa, expeli a pedra. Aí eu fiquei maravilhado, né? Falei, meu Deus do céu, olha só que médium poderosa, né? Que me fez expelir a pedra. E ela era conhecida. Aí eu mandei uma mensagem para ela, né? Falei, escuta, muito obrigado pelo passe que você me deu, né? Porque, olha, eu expeli a pedra no rim que eu tava, foi ótimo. A resposta dela foi, meu caro amigo, eu nada fiz. Agradeçamos a Deus. Foi a mensagem que estava bem dentro disso que nós estamos estudando aqui. Né? O médium que compreende o seu dever atribui a Deus as coisas boas que obtém. Então ela se eximiu de dizer, não tem nada que agradecer a mim, eu não fiz absolutamente nada. Quem fez foi Deus. Né? Então, isso foi uma lição na prática. Né? Muito bem. E aí depois vem a prece. Né? Aqui essa prece eu vou ler inteira, mas tem um pedacinho aqui que está grifado que eu acho que é importante. Né? Então essa prece seria como se fosse o médium fazendo, mas nós podemos fazê-la pelos nossos irmãos médiums também. Né? Então vejam só, Deus Todo-Poderoso, permitir aos bons espíritos que me assistirem na comunicação que solicito. Preservai-me da presunção de crer-me ao abrigo dos maus espíritos, do orgulho que poderia me enganar sobre o valor do que obtenho, de todo sentimento contrário à caridade com respeito aos outros médiuns. Se estou induzido ao erro, inspirai a alguém o pensamento de me advertir, e a mim a humildade que me fará aceitar a crítica, com reconhecimento, e tomar para mim mesmo, e não para os outros, os conselhos que quererão me ditar aos bons espíritos. Se estou tentado em abusar do que quer que seja, ou de me envaidecer da faculdade que vos aprouve me conceder, eu vos peço que me retirar. Né? Eu vos peço que me retire essa faculdade, antes de permitir que seja desviada do seu fim providencial, que é o bem de todos e o meu próprio adiantamento moral. Então um pedacinho que está grifado está ali, né? Se eu estou induzido ao erro, ou seja, se um médium está induzido ao erro, inspirai alguém ao pensamento de me advertir ou de adverti-lo, né? E a mim, ou ao médium, né? Que me faça aceitar a crítica. Então, para os nossos irmãos médiums, né, essa mensagem é muito importante. Né? Quando alguém com ascendência moral, evidentemente, né, que venha dar um conselho, dizendo, olha, tal atitude pode ser que não seja boa, precisa ser repensada, tal postura, etc. Tal, pode ser que seja sob a inspiração da espiritualidade para reconduzir o médium a um caminho do qual ele se desvirtuou. Né? Então é muito importante que o médium aceite essa advertência. Claro que tem que ser dada de forma cordial, né? Evidentemente, de preferência que não seja na frente de outras pessoas, de outros médiuns, seja lá o dirigente da casa ou um dos dirigentes da casa diretamente para o médium, mas o médium tem sempre que aceitar isso. E depois tem um trechinho que é importante aqui, né? Que fala aqui, né? Que se eu estiver me desvirtuando das finalidades da mediunidade, eu vos peço uma retirar, ou seja, que o médium deve pedir que retire a faculdade da mediunidade, e eu conheço gente que manifestou mediunidade, chegou a trabalhar um pouco a mediunidade e, de repente, perdeu completamente toda essa faculdade. Não sei o motivo, não me interessa saber, mas eu conheço o caso assim, né? Que a pessoa
de repente deixou de ter comunicações espíritas. Muito bem, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Nós vamos agora, nesse último momento, pedir a Deus que envie boas energias a nós para que possamos repercuti-la, ecoando essas boas energias aos nossos irmãos em dificuldades morais e carnais, que os nossos irmãos da espiritualidade que se encontram necessitando de orações e de boas vibrações recebam neste momento a nossa luz e o nosso amor, e que nós possamos continuar trabalhando para a evolução do nosso planeta. Que assim seja. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.